aí pessoal, bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo, tudo bom com vocês? Tomar aqui meu café. Bom, esse vídeo, exercícios com o Fábio de Oliveira, que sou eu, isso que você está vendo aqui embaixo, é uma brincadeira, tá? Mas olha só, eu esses dias estava olhando as redes sociais e vi esses exercícios, achei interessante, alguns eu mudei. Eu acrescentei acho que um exercício só, eram 15, tinha 15 ali, porém, eu botei mais um só para elucidar algo também que eu acho interessante vocês saberem. O vídeo deve ficar um pouco longo, tudo bem? Então, se você não conseguir assistir ao vídeo durante todo o tempo, pega uma parte, veja, depois veja o restante, tudo bem? Lembrando, vou deixar no Facebook e no YouTube. Dúvidas, pergunte. Como eu vou passar o slide, eu vou mostrar o enunciado, mais as alternativas, explicar a resposta, o porquê da resposta certa e mostrar a resposta certa. Então não vou ficar montando as frases e aquilo que eu estiver falando eu não vou colocar por escrito, senão vai demorar muito mais. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Preste atenção, dúvida, volte. Se tu achares que está faltando alguma coisa, escreva para mim. Simples, escreva. Bota a pergunta nos documentários. No final também vou deixar meu e-mail, você pode entrar em contato. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos aqui vamos esperar somente a boa vontade aqui do programa não travar muito, que isso aqui acontece às vezes. Então vamos ver aqui. Então, isso é o título. Vamos dar a primeira pergunta. Seguem espaços os trabalhos? Você acha que é o quê? Você acha que anexos seguem anexo ou em anexo? Essa alternativa não tinha não, tá? Eu coloquei mesmo de propósito, só para poder explicar algo que gera dúvida. Muito bem. De cara você já descarta a errada, que é anexa. Claro que só tem uma certa aqui, mas essa aqui está na cara que está errada. Tudo bem. Agora, em anexos não existe, porque essa palavra ela era uma locução adverbial de modo. Tudo bem? Então ela é invariável. Então, sempre no singular, em anexo. Certo? Se não tivesse a palavra anexos ali, já estou dando a resposta, né, que é anexos. Mas eu vou explicar por quê. E tivesse em anexo, estaria certo. Estaria certo. Aí poderia colocar segue em anexo o trabalho ou segue em anexo os trabalhos. Não tem problema, mas em anexos não, em anexo, sem variação. Ele é invariável, ou seja, ele permanece no singular, independente da frase estar no plural. Mas em anexos está errada. Anexo é o adjetivo, então ele acompanha. É uma classe de palavras, uma classe gramatical de palavras variável, então ele vai acompanhar. Então nesse caso segue anexos os trabalhos. Aí está certo, tudo bem? Então vamos lá. Segunda questão, ele visava espaço cargo de secretário. E aí, o que você acha, meu amigo? Ele visava ao cargo, ele visava a cargo ou ele visava o cargo? O que você acha? Muita gente vai direto na C. Já sabe que a cargo está errado. Lógico, não cabe essa estrutura aqui. Não cabe essa preposição com artigo, que é essa contração aqui da crase. Não cabe aqui. Porém, você tem que entender uma coisa, as regras. O verbo visar, quando tem sentido de contemplar, enxergar, ver, ele é transitivo direto. Ok? Como aqui o verbo visar, no caso que está flexionado na terceira pessoa, o verbo visar tem o sentido de almejar, desejar, então, ou buscar, ele é transitivo indireto. Então, nesse caso, é ao cargo. A resposta certa é a letra A. Tá?
Então, cuidado. Às vezes você vê algo e já sai marcando. Não, pense. Antes de responder, pense. Tudo bem? Vou tomar mais um pouquinho de café aqui. Desculpa, quem não gosta de música no fundo, estão conversando próximo aqui à porta, então não tem como eu deixar sem nada, que senão vai sair aqui. Tudo bem? Não quero que atrapalhar vocês. Vamos lá. Terceira pergunta. Terceira questão aqui. Precise-se de ajudantes? Precisam-se ou precisa-se? Sabemos que precisa-se já está errado. Agora, como ajudantes é uma palavra que está no plural, gera dúvida. Mas bota uma coisa na sua cabeça. Isso aqui eu não vou demorar muito para não demorar mais ainda o vídeo. Viu o verbo? Viu a ênclise, ou seja, a colocação pronominal no verbo, que é após o verbo. No caso, viu o verbo, pronome oblíquo ser e preposição, o verbo fica sempre no singular. Sempre. Viu o verbo, mais o pronome oblíquo ser, mais a preposição de, o verbo no singular. Então, precisa-se de ajudante. Tá ok? Vamos avançar aqui. Eles, espaço, boas referências. Eles têm com acento ou eles têm sem acento? Bom, quem assistiu os outros vídeos já sabe essa daí. Essa tá fácil. Mas tem pessoas que confundem. Sabe por quê? Porque tens não é plural. Tens é singular. Segunda pessoa do presente, do presente indicativo. Porém, segunda pessoa do singular. No caso seria tu tens. Aí sim. Geralmente no Brasil nós usamos o pronome você. Pronome você é um pronome de tratamento. Então ele é flexionado na terceira pessoa. E geralmente as pessoas utilizam o pronome tu e ainda flexionam na terceira às vezes. Está errado. Quando você utilizar o pronome tu, tem que flexionar na segunda pessoa. Por exemplo, quando você utilizar, estou usando na terceira agora, quando tu utilizares, tá vendo? Então é obrigatório usar. Então nesse caso aqui, a A está errada. Agora, só tem duas questões, só tem duas agora. Qual é? Eles têm com acento ou sem acento? Bom, as duas palavras elas estão corretas na questão da grafia, beleza. Mas uma é a terceira pessoa do singular e a outra do plural. Todas no tempo presente, no modo indicativo. Então, qual que será aqui? É a letra B, porque tem com acento indica que é a terceira pessoa do plural. Falando vai ser igual, agora na escrita tem essa diferença. Então, é a letra B. Tudo bem? Vamos lá. Número 5. Os alunos não responderam pergunta professor. Ora, o que você acha? Não responderam a pergunta o professor? Não tem nada a ver, né? Diferente. Agora, não responderam a pergunta acraviado do professor? Será? Será não responder a pergunta ao professor? Ou não responderam a pergunta do professor? E aí? No caso A, sem acento. Sem a crave. O que você acha? Bom, vamos parar um pouquinho nessa daqui. O verbo responder, ele é transitivo indireto para pessoas e coisas, quando tem complemento. Quando é apenas um complemento. Seja para coisas ou pessoas. No caso, quando há dois complementos, o verbo responder será transitivo direto para coisas e indireto para pessoas. Certo? Então é o seguinte, os alunos não responderam a pergunta, porque se a cravada não cabe aí, porque senão ele vai indicar ele será transitivo indireto se você colocá-lo. Então não é ele é transitivo direto para coisas quando há dois complementos. Então, os alunos não responderam a pergunta sem crave ao professor, transitivo indireto. Então, letra C. Tudo bem? Vamos lá. Ela estava preocupada com o filho, ou seja,
meio, meia ou meios. Tem geralmente no exercício com múltipla escolha, geralmente tem uma que não tem nada a ver. Esse meios já sabemos que não cabe aí. Agora, o que gera dúvida é isso aqui, ó. Ela estava meia cansada ou meio? Tem gente que marca meia. Por quê? Pelo sujeito estar no gênero feminino. Posta uma coisa na sua cabeça. A palavra meio, quando ela se refere ao substantivo, se você não lembra o que é substantivo, o que é adjetivo, volta na minha aula sobre classes gramaticais que eu explico um pouco. Mas substantivo ele nomeia as coisas. E o adjetivo ele classifica as coisas. Bom, quando a palavra meio se refere a substantivo, então ele vai variar. Quando se refere a adjetivo, no caso preocupado é um adjetivo, ele não varia. Então será, ela estava meio preocupada. Ok? Se fosse tomou meia dose, meio comprimido, tá vendo aí? Quando acompanha substantivo, aí vai mudar o gênero. Mas quando se refere ao adjetivo, quando a palavra meio se refere ao adjetivo, ela não muda. Bota isso na sua cabeça. Vai ser um macete que eu vou ensinar para vocês aqui, que se você esqueceu, eu esqueci, está acompanhando adjetivo ou substantivo. Se você esquecer isso, eu vou dar um macete para vocês aqui, vocês prestem atenção, porque aí você vai entender e não vai errar mais isso aqui. Mas nesse caso aqui, ela estava meio preocupada. Tudo bem? Então, ela estava meio louca, ela estava meio cansada. Quando for se referindo ao adjetivo, será sempre invariável, vai ficar meio. Agora, qual macete? Quer saber se a palavra que vai acompanhar, no caso, tiver um gênero feminino, se vai ser meio ou meia? Simples. Se você esquecer adjetivo, substantivo, o que você vai fazer? Substitui a palavra meio por muito. E vê se ela pode mudar para o feminino. Substitui a palavra meio por muito. E vê se ela pode mudar para o feminino. Ou seja, ela estava muito preocupada. Vamos ver. Ela estava muito preocupada. Tem sentido? Não tem. Então, não vai variar. Entendeu? Simples assim. Eu tenho uma amiga meio louca. Opa, eu coloco assim. Eu tenho uma amiga muito louca. Se eu mudar essa frase muito para muita, vai dar sentido? Não. Então, vai ser a palavra meio, no masculino. Entendeu esse macete? Esse macete nenhum professor me explicou, mas depois de muito pesquisar, eu aprendi. Porém, se você não lembrar de substantivo, adjetivo, na hora, lembrou disso aí, você não erra a questão. Tudo bem? Vamos lá. Então, a alternativa certa é a letra A. Tudo que você vê vermelho é a alternativa certa. Às vezes eu falo a alternativa, mas esqueço de falar é B ou A, C, eu falo a resposta, mas está aí. Continuando, 7. A jogadora está posicionada. Ela está mal ou mal? Mal com U ou mal com L? Gente, mal com U é adjetivo, mal com L é advérbio. No caso aqui, para saber isso, é só você substituir pelo antônimo. Substitui mal com U é o antônimo de bom e mal com L é o antônimo de bem. No caso aqui não seria mal com U porque o sujeito está no feminino e a palavra mal é masculino, então já descarta. No caso, é mal com L. Agora, se fosse o jogador, você substituiria. Se fosse o jogador, você botaria assim: o jogador está bom posicionado? Não, que é o antônimo de mal com U. Ou o jogador está bem posicionado, que é o antônimo de mal? Seria aí. Aqui já está na cara porque mal é masculino e o sujeito ele é feminino. Então não tem como você errar essa. Logo é a letra B. Tudo bem? Muito bem. Ontem chegamos em Santa Catarina, a Santa Catarina, na Santa Catarina ou a. Isso aqui gera dúvida para muitas pessoas. Mas vamos lá. Muitas pessoas falam, cheguei em casa, cheguei a Santa Catarina, cheguei. Não, o verbo chegar também vale para os outros verbos de movimento. Ir, vir, voltar. Não pede a preposição em, pede a preposição a. Certo? Então, eu cheguei ontem a casa, voltamos a casa, retornamos, voltamos,
voltamos a casa, ok? Vou ao rio, pede a preposição a. No caso aqui, tem gente que já fica com dúvida se vai colocar preposição, preposição que no caso a crase aqui, ou somente o artigo. Para você saber disso aí em relação a lugares, tem uma regrinha bem simples, que é muito usada até mesmo no ensino fundamental. Bota na sua cabeça assim: se eu vou e volto da, a crase vou usar. Se eu vou e volto de, crase para quê? Por exemplo, como eu vou e volto de Santa Catarina, então a letra B. Não tem crase. Se fosse Bahia, se eu fosse ontem chegamos à Bahia, teria a crase. Tudo bem? Então nesse caso aí a letra B, chegamos a Santa Catarina. Chegamos a. Verbo chegar, ele pede a preposição a, nunca a preposição em. Ok? Isso vale para os verbos ir, vir e voltar também. Os verbos que indicam movimento. Então, letra B, a resposta certa. Agora, olha aqui, ó. Vocês são demais, vocês são demais ou vocês são demais? Demais com I não existe. Demais é a letra B, então descarta. Agora, o verbo, a letra A. Esse demais, ele é o quê? Ele é um advérbio, ele expressa intensidade, exagero, entendeu? Estudei demais. Nesse caso, não. Essa locução demais, separado, existe. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Ela indica o quê? A mais ou acima do comum. Então, nesse caso aí, é a letra C. Vocês são demais separado. Ok? Era o contrário de menos também. Mas como essa locução ela tem o significado, ela tem o significado também de ou a mais ou de acima do normal, acima do comum, esse caso é a letra C. Ok? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui. Tá. Semana passada assistimos novo filme de um diretor francês. Esse aqui gera muita dúvida. Eu já expliquei em um vídeo meu sobre o verbo assistir, mas eu vou explicar de novo aqui. Semana passada assistimos ao novo filme, o novo filme ou a com crase. Está na cara que esse A não cabe aí. Então, ou será a letra A ou a letra B. O verbo assistir, quando tem significado de prestar assistência, ajuda, ele será transitivo, direto. Quando assistir no sentido de contemplar, de ver, então ele é transitivo indireto, ele pede preposição. Nesse caso, como esse assistimos você não está ajudando o diretor no filme dele, você está vendo o filme. Sendo assim, assistimos ao novo filme. Geralmente eu sempre falo assim: assista ao vídeo, porque você está vendo. Tudo bem? Então a letra A. Está acabando, gente. 11. Essa aqui que é o enunciado que estava errado lá. Eu vou corrigir com vocês aqui. Quem conhece já sabe, já viram os dois. Quem conhece já sabe. Os dois erros estão aí. Era o meio-dia. E quando ele chegou, quando ele finalmente chegou em casa, lembra que eu falei agora há pouco do verbo chegar? Não pede preposição? Ó, aqui são as alternativas para esse espaço aqui, mas não é isso que eu vou mostrar agora. O enunciado está com erro. Onde está? Aqui no eram e aqui. Por quê? O verbo ser, ele é impessoal quando ele se refere à distância, quando ele se refere a data, entendeu? Quando ele se refere a tempo. Como, no caso aqui, meio-dia é uma expressão singular, então não cabe o eram, seria era no singular, porque ele acompanha, embora ele seja impessoal, mas ele acompanha o numeral. Então, se meio-dia é uma palavra singular, então o verbo tem que ir para o singular, jamais para o plural. E aqui, em casa, está errado, porque o verbo chegar não pede a preposição em, pede a preposição a.
Então, se não sair daqui, vamos corrigi-lo. Agora sim. Estava errado lá nos exercícios. Agora, olha aqui, ó. Era meio-dia e... Lembra aquele negócio da palavra meio? Já expliquei no outro exercício. Então, não precisa explicar aqui de novo. Era meio-dia e quando ele finalmente chegou a casa. Bom, por que casa não está com crase? Porque a palavra, ou melhor, crase antes da palavra casa, só quando o caso estiver especificado. Muito bem. Então, era o meio-dia e meia, porque era metade de uma hora. Então, nesse caso aqui, era o meio-dia e meia, letra B. Vamos lá. Era para fazer o jantar, mas fiquei doente. Era para mim? Era para eu ou era para me? Esse pronome oblíquo. Bom, primeiro, o pronome oblíquo ele se refere ao objeto. O mim, ele é complemento de oração, ele não conjuga verbo. Então, esse era para eu fazer apenas. Nunca faço. Lembra daquela brincadeira? Mi, índio, mal. Mi não conjuga. Mi não conjuga. Lembra dessa brincadeirazinha do índio? Então, mi não é índio para conjugar. Então, por favor. Claro que está errado isso aqui, mas é uma brincadeira. Mas min não conjuga nada. Min é complemento de oração. Sempre para eu fazer. Tudo bem? Então, nesse caso aí, letra B, de novo. Os alunos fizeram menos tarefas hoje ou menos? Se você me responder que é a letra B, eu te bato com essa gramática até ela falar. Porque menos não existe, por favor. Não, essa é a mais fácil que tem. Não erre isso, por favor. Menos não existe. É sempre menos. Os alunos fizeram menos tarefas hoje. Ok? Letra A. Ah, essa aqui que é legal. Prefiro vinho branco do que vinho tinto? Prefiro vinho branco que vinho tinto? Ou prefiro vinho branco a vinho tinto? Muita gente vai dizer do que vinho tinto. O verbo preferir, ele é transitivo, direto e indireto. Como é que eu vou saber se cabe essa expressão aqui, do que? Como é que eu vou saber se eu vou colocar isso ou não? Depois do verbo, coloca mais, se você vai saber. Prefiro mais vinho branco do que... Não tem como. Por quê? Porque a palavra mais já está subentendida no verbo preferir. Tá entendendo? Então, essa expressão do que não cabe aqui. Não cabe aqui. Como ele é um verbo transitivo, direto e indireto, então, prefiro vinho branco a vinho tinto. Ele pede assim. Tá ok? A construção aqui, essa expressão aqui que ela indica comparação do que, não cabe aqui. Por quê? Porque só cabe essa expressão do que quando você pode colocar mais ou menos após o verbo. Como aqui, prefiro vinho branco a vinho tinto, essa palavra mais já está embutida, está, como se estivesse oculta no verbo. Então, jamais você vai colocar aqui do que ou que. Prefiro vinho branco a vinho tinto. Ah, Fábio, mas soou estranho. Mas é assim. É assim que é o certo. Tem gente que fala na linguagem informal, mas lembre-se disso. Prefiro vinho branco a vinho tinto. Tudo bem? Letra C ali. Estou quase acabando com a alegria de vocês. Eu esqueci ao aniversário da minha mãe ou aniversário eu esqueci do aniversário. Essa aqui é fácil. Tem as formas eu esqueci ou esqueci-me. Se for esqueci-me, pede preposição. Tá? Esqueceu-se de também. Se tiver pronome oblíquo após o verbo esquecer, esqueceu-se ou esqueci-me, aí sim, você colocaria uma preposição. Como o verbo não tem um pronome oblíquo, tem o pronome reto normal, eu esqueci o. Tá ok? Então, nesse caso, eu esqueci o. Se viesse um pronome oblíquo após o verbo, aí sim. Se viesse esqueci-me do aniversário. Coitado desse cara, né? Que esqueceu o aniversário da própria mãe. Mas tudo bem. Então, nesse caso, é a letra B. Tudo bem?
a última para alívio de vocês. Faz 5 anos que meu amigo morreu? Fazem 5 anos que meu amigo morreu? Ou faziam 5 anos? Gente, isso aqui é o seguinte. Verbo fazer, ele é impessoal. Significa que ele não se refere a nada nem a ninguém. Ele é impessoal quando se refere a tempo. Tá ok? Então é o seguinte. Ele vai ficar no singular, a terceira pessoa, e não tem sujeito. Então, faz 5 anos que meu amigo morreu. Triste isso, né? Então é a letra A. Porque verbo fazer com relação ao tempo transcorrido, ele é impessoal. Só nesse caso. Se for de fazer alguma coisa, atividade, aí não. Aí vai ser normal. Mas no caso, verbo fazer com relação a tempo transcorrido, sempre será impessoal. Então, letra A. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que fazendo 26 minutos demorou um pouquinho, porque foram vários exercícios e tem muitas coisas para explicar. Eu não expliquei tudo, algumas coisas eu corri aqui. Então, dúvidas, volte, assista. Se faltou algo, alguma coisa na explicação, pode perguntar. Tem um inscrito aqui, o amigo Jaime, acho que é F alguma coisa. Eu fico feliz porque ele pergunta. Dúvidas ele pergunta. Ele pergunta para mim. Viu aí? Pergunta para mim. Porque para mim complemento é complemento de oração, jamais conjugando o verbo. Ok? Ele pergunta para mim. Tudo bem? Olha a explicação aí. Nesse caso, não precisa ter vergonha não, gente. Vergonha não é quando você não sabe algo. Vergonha é não querer aprender. Isso que é vergonha. Quando eu tinha dúvidas, eu tenho dúvidas, eu pergunto para professores. Na faculdade eu enchi o pessoal de perguntas. Por quê? Ou melhor, enchi de perguntas. Por quê? Porque eu quero aprender. Agora, claro, tem pessoas que são arrogantes. Então isso aí você larga de mão. Agora, no que eu puder ajudá-los, eu farei. Com certeza. Tudo bem? Então, quero mandar um abraço a todos vocês. Dedicar esse vídeo para todos aqueles que têm apoiado aí minhas aulas. E, precisando, estou à disposição. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau, tchau. Sucesso aí, tá bom, gente?